Corinthians era o seu maior rival. Como o futebol acabou com esse casamento? Hoje, na Escola do Amor. Era uma vez uma jovem que não teve infância. Nunca pôde contar com a mãe e começou a vida já tendo 2 filhas para criar. Ela encontra um rapaz de boa família, disposto a assumir as responsabilidades. Parecia um conto de fadas, até que... Ele retoma a sua paixão pelo time de futebol. Perde a cabeça e coloca a família e a esposa lá no fim da sua lista de prioridades. E o que tinha tudo para ser um conto de fadas vira um grande pesadelo com direito até à traição. Mas como será que essa história continua? Vamos começar conhecendo a Kelly e vocês vão ver que o passado dela está mais para gata borralheira do que para a princesa. Acompanhe. Eu vim de uma família muito pobre e moramos de favor. Eu não conhecia o meu pai biológico. Quando eu tinha 4 anos, a minha mãe se casou e aos meus 12 anos eu descobri que eu tinha 5 irmãos. Eu tive uma infância, se é que eu posso dizer que é infância, bem conturbada. A minha mãe não era uma mãe presente, ela bebia muito. E, além do álcool, a minha mãe também ela chegou a usar maconha e cocaína. Eu não tive brinquedos, aos 7 anos já tinha que aprender a lavar roupa sozinha, fazer minha própria comida. E aos 7 anos a minha mãe casou e eu tive um padrasto. Eu comecei a ter uma figura paterna. Só que não foi bem um pai, porque dos meus 7 aos 11 anos, esse meu pai, que eu posso, se é que eu posso chamar de pai, ele começou a ter segundas intenções comigo. Eu passava perto dele, ele tocava em mim, eu ia tomar banho, ele olhava pela porta do banheiro. Conheci o meu primeiro namorado. Foi 2 anos e 8 meses bons. Não tive o que falar que era ruim. Só que assim, eu acabei engravidando. E nisso que eu engravidei, ele mostrou quem ele era de verdade. E quando eu contei pra ele que eu estava grávida, nesse dia era próximo ao Natal, ele quis comemorar. Então ele bebeu um pouco a mais da conta. E nisso eu grávida, eu fui dormir um pouco mais cedo. E durante a madrugada, eu peguei ele com a minha mãe. Ele registrou minha filha e minha filha com 40 dias de vida, ele percebeu que eu estava irredutível, ele foi embora. Com o passar do tempo, eu conheci uma pessoa e acabei namorando novamente. E com 6 meses que a gente estava junto, eu acabei engravidando dele. E quando eu anunciei para ele que eu estava grávida, esse rapaz sumiu. Ele era usuário de droga e para se sustentar ele também fazia assalto. Então eu fiquei mais uma vez perdida, sem saber o que fazer, não acreditando no amor. Nunca tive sonhos de ter uma família, nunca tive sonhos de reconstruir uma família. Eu nunca tive sonhos de terminar meus estudos, nunca tive sonho de nada. Muito forte essa frase da Kelly. Ela só tinha 20 anos quando tudo isso aconteceu na vida dela, já tinha acontecido, e ela já, obviamente, não sonhava com mais nada, né? Estava completamente desiludida, inclusive com o amor. Mas nessa época ela ainda não conhecia o Rafael. Vamos ver como é que as 2 histórias de vida juntam e levam uma nova realidade. Sou Rafael, tenho 38 anos, sou paulistano, tenho 3 irmãos, tive uma infância tranquila, com meus pais presentes, meus irmãos presentes. Minha família era de classe média. Desde pequeno, assim, eu gostava muito de futebol, assim, sempre jogando bola com meus irmãos. Eu tinha um sonho muito grande de ser jogador de futebol. Meu pai não tinha, nem meu irmão, assim, não tinha o fanatismo, assim, pro time. Era só eu. Eu pegava um radinho lá, ficava lá no meu quarto ouvindo o jogo do Corinthians. Eles falavam, para menino. Eu falava, não, eu quero assistir o jogo, eu quero ouvir o jogo. Eu não era muito baladeiro, né? Eu era um adolescente tranquilo, que o meu negócio mesmo era ir pro estádio, jogar futebol. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, então isso deu uma responsabilidade, assim, de não poder falhar, de não poder errar, e eu amadureci cedo. Eu não tive muito namoro sério, não, assim, eu não gostava muito
assim, de ficar preso, porque eu queria isso mesmo, eu queria ir para os estádios, eu queria curtir a minha vida, assim, então eu não queria ficar muito preso, não. Eu, quando tinha 17 anos, acabei tendo um namorinho, namoro até considerado sério, 3 anos, mas era engraçado que era uma palmeirense, né? Então, nossa, era um choque, assim, era briga direta, assim, a gente brigava muito, principalmente por causa de time, assim, não dava certo, dava muito choque. Vi poucas vezes meus pais brigando, então eu tinha o exemplo de casamento do meu pai. Então eu não queria muito ficar assim, namorando, e falava assim, a hora que eu estiver preparado, eu vou achar a menina certa e vou acabar casando. Você pode imaginar o que vem por aí, né? Quando esses dois se juntaram. Aguarde, porque quando a realidade do casamento bateu forte, os problemas foram muito além do campo de futebol e a Kelly e o Rafael chegaram a se separar. Mas como é que se vira um jogo desses, que está praticamente perdido? Eles vão contar pra gente tudo o que aconteceu. Kelly e Rafael, sejam bem-vindos à Escola do Amor. Obrigada. Que história, hein, Kelly? Só um pouquinho, né, da minha realidade. pouquinho ali, imagina. Tem mais. Tem mais. Uau. Mas a gente fica pensando assim, bom, ela achou uma pessoa, né, um Rafael, que não tem bagagem, que vem de uma família estruturada, vai dar certo. Só tinha as bolas de futebol e as camisas do Corinthians e não sei mais o que, né? Na bagagem, né? Camisetas incontáveis, porque abria o armário, só tinha camiseta do Corinthians, não tinha outra coisa. Era mais fácil encontrar uma meia perdida do que uma camiseta normal. Você já tinha tido 2 relacionamentos, teve 2 filhas, não foi isso? Foi. Eu tive 2 relacionamentos, mas nenhum foi favorável, assim, não foi o que eu imaginei. Na verdade, eu namorei achando que uma pessoa poderia me salvar, me resgatar do que eu estava passando. Obviamente, você precisava de uma salvação, realmente, na situação familiar que você vivia. Agora, quando você encontrou o Rafael, você disse antes de encontrá-lo que você não tinha sonhos, você não sonhava em ter uma família, nada. Não. Quando você encontrou com ele, o que aconteceu? Olha, para ele me conquistar, ele teve que me jogar um chaveco bom, porque eu não tinha expectativa nenhuma, eu não acreditei no amor, não acreditava. Como foi para você, então, ter de conquistar? Não sei se você já sabia do passado dela, enfim, você sabia no que você estava tocando, a ferida que estava ali. Como foi esse período de conquista? Eu sabia, desde o início ela sempre foi muito transparente, ela nunca escondeu nada, mas assim, eu estava bem tranquilo, eu vinha assim, vamos falar assim, eu falei assim, eu achei a garota que vai ser do meu casamento, onde eu vou para frente tocar a minha vida. O que te chamou a atenção na Kelly? Porque ela tinha, além do passado dela, ela tinha 2 filhas já, e você tinha 21 anos, ela 20, é isso? Isso. Não era a pessoa típica, o perfil típico de uma pessoa, de um jovem que quer se casar. Normalmente, o jovem pensa que quer casar com uma pessoa sem filhos, né? Tem um passado e tal. O que você viu na Kelly que te chamou a atenção? O jeito dela, assim, né? Ela era meio molecona, assim, né? Divertida. E como eu falei, né? Eu tinha conhecido uma pessoa que era muito fanática, ciumenta, doente. E a Kelly não, ela não tinha esse jeito. Então ela era divertida. Então sempre que eu estava do lado dela, era a gente rindo, brincando. Então isso foi legal, foi cativante, né? Essa vai pra Kelly, meu amor. Você é mais do que ser, é tudo pra mim. É mais que pensei, é mais que esperava, baby. Kelly, e você quando contou pra ele das suas filhas, qual foi a reação dele? Não foi nada do que eu imaginei. Na minha cabeça eu criei todo tipo de fantasia. Ele gritando, ele falando, não vou ficar com você, acabou, me esquece. Só que não. Ele fez a diferença. Ele me acolheu e acolheu minhas meninas. Então parece assim que ele já sabia, mas sem eu contar pra ele. Isso deve ter feito pra você conquistar, né? Ser conquistada por ele. Falei pra ele. Ele gostar das suas filhas, assim, ele automaticamente entrou naquele papel que não existia ali, né? Paterno. Um papel onde, vamos dizer, os pais mesmo não queriam assumir, né? Papel que muitos dos homens
acaba correndo, mas ele não era pai, não era nada, ele aceitou. Então ele me conquistou. E depois passou um tempo que a gente viu que a gente estava firme mesmo, eu falei para ele, sabe por que você me conquistou? Não foi um sorriso, não foi nada. Foi o fato de você aceitar minhas meninas. E como foi para você, Rafael, a sua família, para apresentar para os seus pais, por exemplo, a Kelly, olha, tem aqui uma namorada, já tem 2 filhas, como foi a recepção? Isso aí foi um baque, porque assim, a família, assim, como apareceu ali nas imagens, né? Meu pai e minha mãe, assim, eram todos certinhos, né? Meus irmãos, tudo, né? Meus 2 irmãos mais velhos já tinham casado na igreja, tudo certinho. Então, aí, vai eu lá falar assim, putz, como vai ser falar com meu pai e minha mãe? De início, a gente ficou meio chocada, assim, porque ela já tinha 2 filhas, muito nova, né? Ele também era novo, mas a gente sempre apoiando o filho, né? O Rafael sempre foi muito tranquilo, sossegado e muito fanático, vivia em futebol. Então era domingo e viajava, ia atrás do time e a gente com medo, todas as coisas que a gente ouve de futebol. Mas... E ele falava, nossa, o futebol está acima de tudo. E aquela estudando tal, a gente, até minha filha comentou, nossa, como é que ela aguenta esse negócio de todo fim de semana, tá? Largava tudo para futebol. Oi, mãe, pai, a Kelly. Seja bem-vinda, Kelly. Eu tô muito feliz de te conhecer. Como você é bonita. Esse bebê. Nossa, eu tô muito feliz de ser uma foto. Meninas, vem aqui. Vem, filhinha, com a vovó. Vem, meu amor. Ai, como você é linda. Engraçado que quando ele me apresentou para meu sogro, minha sogra, a gente estava num cenário bem assim. Foi numa mesa de café também. Me senti o homem da relação e ele a menina, porque foi tanta pergunta. E cada vez eu fazia assim, eu ia me encolhendo, eu falava, gente, onde eu vou parar? Eu me sentia assim, mas fui muito bem recebida. Quer dizer, eu acredito que parte, além de seus pais, com certeza, terem tido a maturidade, né, de aceitar isso, apesar de não ser a expectativa deles, imagino, o fato de você ter apresentado que você queria algo sério, você tinha um projeto de vida, você queria se casar com ela, você queria assumir a família, você não estava brincando, não era uma coisa, digamos assim, eu vou ver no que dá. Não, assim, eu nunca tive, assim, namoros sérios, assim, porque eu achava o seguinte, a hora que eu achar vai ser esse. Então, tipo assim, namorei uma menina até por 3 anos, mas não pensando em casamento, pela consequência, acaba se tornando. E a Kelly acabou casando isso. E a estratégia dela de apresentar as crianças achando que ia me espantar foi o pior, né? Foi porque aí as crianças me ajudaram também. Mais. O jeito delas, assim, você vê que elas estavam totalmente carentes, assim. Isso aí, nossa, foi muito gostoso, foi cativante estar junto deles ali, foi muito bom. Então vocês começaram a namorar, você já estava grávida, você ficou grávida também logo no início do relacionamento. Uns 6 meses mais ou menos de namoro. Aí na primeira tentativa, a barriga começou a dar sinal de querer crescer. Que não é, digamos, de passagem aqui, né? Para o benefício das jovens que estamos assistindo. Que não é a receita. Não faça isso. Porque você hoje tem uma história feliz para contar. Mas você gemeu lá atrás, você sofreu com o nascimento da primeira filha, o abandono do pai dela. Depois a segunda filha, abandono do pai dela. Depois, e se ele fosse o terceiro, que também falasse, não quero nada, né? Quando eu descobri que eu estava grávida, eu contei para ele chorando, desesperada, sem saber o que fazer, porque assim, na minha cabeça ia ser mais uma decepção que eu tinha arranjado para mim. E mais uma vez seria mãe solteira. Então foi bem difícil aceitar a realidade de ser mãe novamente. Tanto é que quando a minha filha nasceu, eu entrei em depressão profunda. Porque eu achava que a qualquer momento ele ia me deixar sozinha. E eu era assim muito tranquilo. Eu falava assim, pode confiar em mim que eu não vou te abandonar. Eu falava pra ela assim, uma coisa você tem certeza, nunca mais você vai voltar pra sua mãe onde você sofreu tanto na sua infância. Você não vai acontecer isso com você. Então, mas fica o recado que não é a atitude melhor que vai garantir um final feliz pra você, não é? Porque você encontrou o Rafael, mesmo assim tiveram problemas, vocês vão contar, mas nem sempre é assim. Você tem que
você que é jovem, você tem que pensar no seu futuro, você tem que planejar, você tem que encontrar uma pessoa e pensar em namoro. Namoro não é sexo, namoro não é cama. Sexo pode resultar numa gravidez não planejada. Depois você começa a ter de fazer várias decisões na sua vida que você não estava preparado para fazer. Você, moça, e muito mais o rapaz também. Porque muitas vezes ele não estava pensando em se tornar pai. E aí entram várias situações que podem culminar com o abandono. Vou só pagar pensão, se pagar pensão. E aí toda a sua vida é alterada por causa de uma decisão que não foi pensada, né? Então, é importante você pensar nisso, você jovem, tá bom? Ter isso em mente, né? Kelly, você nessa época em que você engravidou e você pensava no seu passado, na época que você estava com sua mãe, você se comparava, digamos assim, estou levando o mesmo caminho que a minha mãe? Porque você falou que aos 12 anos, mais ou menos, você descobriu que tinha outros irmãos. 5 irmãos, isso. Você pensava assim? Pensei. Vinha isso na sua cabeça? Eu achei que eu estava trazendo a vida da minha mãe para minha vida. Pensei nisso, assim, 24 horas por dia e cheguei até a aceitar isso. Falei assim, se tem que ser assim, vai ser assim. Eu tinha perdido a esperança que um dia eu poderia ser diferente, né? Quer dizer, mesmo ele, assim, te conquistando suas filhas, sendo um bom partido para você, você ainda achava que você estava trilhando o mesmo caminho da sua mãe? Achava. Para mim era tudo um jogo, que qualquer momento ele ia pegar as coisas dele, sair, me deixar para trás, ou pegar minhas coisas, me levar para casa da minha mãe, me deixar lá e falar, aqui é seu lugar, fica aqui e pronto, acabou. E eu continuar naquela vida de sempre. E isso afetou o relacionamento de vocês? Afetou bastante, bastante Como? mesmo. Assim, quando ele falava assim pra mim, eu te amo, aí eu falava assim, nossa, ele quer alguma coisa. Aí ele passava a mão no meu cabelo e falava, não, alguma coisa ele tá querendo. Aí, você tá tão bonita. Então, assim, eu sempre olhava pelo lado negativo. Eu não conseguia enxergar o que ele me falava. Pra mim, eu tava ciente que eram só os meus pensamentos que eu podia contar. Porque você já nasceu sem pai, não conheceu seu pai, depois teve aquela situação do seu padrasto, né, de ter sido assediada, depois os seus namorados, quer dizer, a sua experiência com homens sempre foram horríveis. Sempre. Então você esperava o mesmo dele, mesmo que ele não fosse como aqueles homens. Né? Era assim, os meus olhos viam uma coisa, mas os meus pensamentos me falavam outra. Eu via, assim, a qualidade nele, que ele era diferente, que ele se preocupava comigo. Durante a madrugada, se eu acordasse com sede, falasse, estou com sede, ele levantava, ele pegava água para mim. Mas mesmo assim, eu vendo, eu não queria acreditar que ele era diferente. Então, era assim, era uma luta. Eu tinha que lutar contra os meus pensamentos. Rafael, você tinha noção do que ela estava vivendo, assim, dentro dela, batalhando esses pensamentos? Ou você só via as reações por fora? Como você reagia? Não, eu tinha, né? Até que por esses motivos eu tentava dar força para ela, porque você percebia que ela não tinha um pé atrás, ela tinha dois comigo. Você percebia que ela era totalmente insegura. Então isso eu fui tratando com calma mesmo. Eu fui dando para ela, mostrando com exemplos que eu estava com ela, que eu não era igual aos outros, né? Aí eu comecei, tipo assim, ser um pouco mais atenciosa com ele, perguntar assim, como foi seu dia? Aconteceu algo de diferente? Eu comecei a me preocupar um pouco mais com ele. Mas ao mesmo tempo que eu perguntava como que ele estava, eu já falava assim, não posso ficar perguntando, daqui a pouco ele vai se encher e vai me deixar de novo. Então, quer dizer, você sempre tinha aquele pensamento lá, né, no seu íntimo. Você até tentava mudar. Você vê, né, que a pessoa às vezes tem ali um marido, uma esposa que até tenta mostrar para ela, olha, eu não vou fazer com você o que o outro fez. E você até também tenta dar uma chance para a pessoa, mas você ainda tem uma coisinha lá atrás. Isso né? prova que se a pessoa com quem você está, ou você mesmo, não tiver resolvido os problemas internos que vêm lá de trás, que podem vir de infância, pode vir de relacionamentos anteriores, se isso não estiver bem resolvido, cicatrizado, curado dentro de você ou do seu parceiro, vocês vão ter problemas. Você vai pagar a conta, a fatura do que os outros causaram na vida do seu parceiro ou parceira.
E é isso que o Rafael estava fazendo, pagando a conta dos outros. Então, e uma conta que ele nunca conseguia pagar. Eu acho que, igual você falou, Renato, dessa pula de etapa que a gente teve, de logo de engravidar, já teve que casar, a gente pulou essa etapa de eu dar a segurança para ela antes, da gente namorar, fazer as coisas tudo certinho. Eu acho que isso eu ia melhorar, eu ia acabar quebrando o gelo dela desse período. Mas não, a gente em 9 meses, assim, se conheceu, casou, sabe, foi tudo muito rápido. Então, isso aí eu acho que pulamos etapas. Com certeza. É porque ao mesmo tempo que você não correu quando ela falou, eu estou grávida, né? Ela estava agora com aquele pensamento. Será que ele está comigo porque eu fiquei grávida? Né? A insegurança, né? É terrível. É. E aí, quando começaram os problemas, assim, a situação começou realmente a agravar? Então, quando eu comecei a dar uma oportunidade, assim, de entender que ele ia me fazer feliz, que ele era o meu marido, que ele ia cuidar de mim, aí a gente começou a brigar por outros motivos. Eu dei a liberdade para ele eu cedi um pouco o meu espaço, assim, vou dar mais atenção para ele, vou perguntar como que é o dia dele. Então, eu comecei a preocupar mais, assim, o jeitinho dele. Só que ele vivia no mundo dos amigos, que era o futebol. Então, quando eu aliviei de um lado, outra... Era assim, um casamento. Quando eu cedi, que eu fiquei certinha, ele foi lá e derrubou. E quanto tempo de casada já nessa época? Ai, o quê? Uns 8, 7... Assim, onde a gente eu assim, aumentei bastante a frequência de ir aos estádios, assim, acho que depois de uns 5, 6 anos de casado. Ele sempre gostou, assim, do futebol, sempre. E só que, talvez, no comecinho do nosso relacionamento, por eu não dar muita atenção para ele, dele falar, eu te amo, e eu não responder, talvez isso, ele falou assim, vou procurar o futebol, meus amigos. Isso aí foi uns 5 anos, mas Isso, foi. Aí quando você começou a ceder, aí ele falou... Começou a sair mais. Começou a sair um pouco mais. Porque assim, ele tinha a frequência dele de jogar bola e uma vez ou outra ir assistir o time dele jogar. Só que, de repente, começou assim, o que era só no domingo, começou a ser quarta, sexta, sábado e domingo. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. A Kelly, ela ficou uns 5, 6 anos assim, meio que deixando você mendigar um pouquinho de atenção, né? Aí, quando ela começou a dar atenção, você, pronto. Agora pronto, tô não preciso tranquilo. mais fazer nada nesse casamento, vou sair e jogar meu futebol. E talvez a parte de você se sentir no direito de ir desfrutar de uma parte da sua vida que você não desfrutou. Como você falou, começou a trabalhar cedo, não é? E depois logo se casou com uma família inteira, né? Então, aí chegou o futebol que você já gostava e aquilo se tornava um escape para você. Era porque, por exemplo, era muita responsabilidade, né? Assim como o Renato disse, família, já tinha os 3 filhos. E aí, a hora que, bem que a Cris falou, na hora que acho que conquistei, eu falei assim, agora. Soltei as asas, né? Fiquei tranquilo. E aí eu fui. E você devia ficar com raiva dela, porque qual o mal há em jogar futebol, assistir futebol? Não estou fazendo nada de errado. Mas ele falava Era bem mim. isso mesmo. Eu falava assim, Kelly, mas por que você está cobrando? Trabalho pra caramba. Não te custa falta nada, eu te dou o cartão, você tem a senha, você tem seu carro. Até lavar louça, você tem a máquina, nem a louça você lava na mão. O que você quer? Eu não posso agora tirar um dia, curtir os meus amigos, o meu time jogar? Aí eu olhava assim e falava, nossa, mas não é isso que eu quero. Agora eu quero ele, eu quero a atenção dele, eu quero um pouquinho ele perto de mim. Então aí o jogo meio que, vamos dizer, inverteu. Porque aí procurava a atenção dele. Toda vez que eu via a mala dele pronta, eu já sabia que ele ia sair umas 6, 7 horas da noite e ia voltar no outro dia, 4, 5 horas da manhã. Então, quando eu via a mala dele arrumada, perto da porta, eu falava, pronto, é hoje. Que eu vou dormir sozinha, vou ficar com as crianças sozinha, as crianças vão perguntar onde o pai tá, o que eu vou responder? Fala, Betinho, tudo bem? Aqui, vendo uma televisão, por quê? Futebol agora? Onde? Demorou, parceiro, eu chego em meia hora. Beleza? Abraço, tchau. Futebol é essa hora, Rafael? Não, sua vida agora é só correr atrás de bola. Já não basta o sábado inteiro. Eu parti o futebol, né? O Rafael, tá difícil ser feliz assim, viu? Não, e eu? E as crianças?
Rapidinho. Rafael, você ficava assim, meio indiferente com as reclamações da Kelly? Não que eu ficava indiferente, eu só não entendia. Eu só não entendia, assim. Ela sabia do amor que eu tinha pelo Corinthians. E, assim, ela sabia. Porque, assim, a gente fazia o planejamento, assim, da semana, assim, era baseado em jogo. Era impressionante. Eu chegava ele queria me já me arrastar para programava. todos os cantos, e as meninas também. Tanto é que ele comprava uma camiseta do time para ele comprava para as meninas. E ele falava para elas assim, ó, papai trouxe um presente, entregava assim para elas. Elas olhavam assim, mas isso, pai? É, pro papai gostar de vocês. Então, assim, ele começou a fazer esse jogo com elas. E eu falava assim, mas não é assim que você vai conquistar as meninas. E eu falava assim, mas tem que ser, porque vai que começa a namorar uma pessoa de outro time. Primeiro que não vou aceitar, e segundo, já tenho que incentivar. Teve uma vez um aniversário muito importante, assim, de uma pessoa da minha família, nem da família dela, da minha. E tinha um jogo muito importante do Corinthians. Era uma Libertadores, era na Argentina contra o River Plate. Aí ela falou assim, hoje tem aniversário da sua sobrinha. Eu falei assim, hoje você vai no meu lugar, que eu não vou. Hoje nós vamos sozinhos pra festa. Me espera pra eu descer junto com vocês. Seus filhos sonharam tanto com essa festa? Que papelão, hein, Rafael? Já não consegui viajar para Argentina para assistir esse jogo. E eu não vou sair daqui de casa. Foi bem assim mesmo como apareceu ali com os atores. E você não ficava com a consciência pesada? Não. Nem um pouco. Nem um pouco. Imagina, nem perguntava como que tinha sido, como que era o recheio do bolo, nada. Era como se não tivesse aquele dia. Quando ela chegava, eu colava do jogo. Eu não perguntava da festa, eu falava pra ela do jogo, como tinha sido. Chegou uma época que o nosso relacionamento mudou, porque ele estava totalmente envolvido com os amigos e com o time. Era tudo futebol, seja pra ir assistir o jogo do time dele ou pra jogar futebol com os amigos também. E a nossa relação mudou muito, daí ele começou a ser uma pessoa mais nervosa e principalmente uma pessoa mais ausente. Tudo que a gente fazia era só a gente. Isso fez com que a gente não tivesse uma intimidade muito com ele, não era tão assim próximo, né, de pai e filha. Eu sempre fui assim, ruim em exatas, e ele sempre foi muito bom. Aí eu ia pedir ajuda, ele já vinha brigar, já gritava comigo, e aí a gente ficava até com medo de chegar perto dele. Aí a minha mãe acabava brigando com ele por causa da gente. Teve um dia que eles saíram juntos, e quando voltou, eu lembro que minha mãe entrou no apartamento brava e estava com um batom na mão. E esse batom não era de ninguém de casa, e aí ela ficou muito brava porque se não era de ninguém, era de alguma moça estranha, né? E aí foi, eu acho que o limite da minha mãe, que eles brigaram feio e acabaram se separando. A gente não sabia o que fazer. A gente pensava em ou falar com ela ou falar com ele. A gente não sabia o certo, né? Quem estava certo, quem estava errado. A gente só sabia que eles não estavam juntos. E aí a gente passava a ficar triste. Essa traição foi nesse ambiente de futebol? Isso conduziu a isso, foi? É porque você sempre, nessa parte, você sempre estava com bebida, amizades, né? Então, acabou calhando isso, assim. Na verdade, não que eu traía, assim, a Kelly, mas toda hora tinha alguma mulher no carro, dando carona para alguém. Essa vez até, né, falando com a Kelly, essa minha sorte, que vamos falar assim, porque a gente, logo depois que a gente veio se separar, mas não foi esse episódio, assim, que a gente separou, porque a minha sorte é que esse dia, meu pai estava comigo no carro, porque senão o nosso casamento tinha ido embora ali naquele mês, mas o fator, assim, depois, foi daqui meses que aconteceu mesmo o fator da gente separar. O que levou a esse momento de separação? Você teve um momento muito difícil, você entrou em depressão, inclusive, e passou por uma situação muito difícil. Como foi? Quanto mais eu perguntava assim para ele das coisas, mais ele achava ruim. E aí teve uma vez que eu falei para ele, você não vai sair hoje, você vai ficar com a gente. Eu entrei na porta, fiquei segurando a porta para ele não passar. Ele pegou, me segurou pelo queixo e falou, Vidinha, deixa eu te falar uma coisa. Não existe ex-mãe, ex-time, ex-filho, entendeu? Aí eu peguei e fiquei pensando na hora assim, não entendi, mas eu entendi depois que ele falou assim, existe ex-mulher. Então aquilo pra mim já foi assim, um empurrão que eu fiquei contra ele, tô sozinha mesmo. Agora eu tenho noção, eu tô sozinha nesse relacionamento.
Aí fiquei assim, triste, quieta no meu canto, já não pegava tanto mais no pé dele, por causa de futebol. E comecei a, vamos supor assim, mexer um pouco mais no computador. Tinha uma rede social, eu entrei, quem eu vejo lá? Ele. E ele não tinha me contado que ele tinha uma rede social. E nisso eu comecei a olhar direitinho quem eram os amigos, tudo. E aí eu peguei uma conversa dele com uma pessoa e foi aonde eu peguei e falei, não, aqui acabou mesmo, chega. Aí eu peguei minhas coisas e falei para ele, acabou. Eu estava no último ano da faculdade, na minha cabeça era assim, eu voltei a estudar porque ele me incentivou. E eu não ia deixar os meus estudos no último ano, que era o ano só de estágio. Falei, não, acabou mesmo, eu vou dar prioridade agora aos meus estudos, porque se eu ficar amanhã sozinha com os meus filhos, pelo menos eu vou ter uma profissão. E foi o que eu fiz. Não pensei duas vezes. Peguei minhas coisas e saí de casa e deixei ele com as crianças. Falei, já que ele quer ter uma vida de solteiro, ele vai ter, só que agora com filho. E me dediquei 100% na faculdade. Você foi para onde? Eu fiquei na casa de amigas, fiquei na casa de amigos das amigas. Tinha muitas que moravam no interior, mas que moravam em São Paulo, então assim, elas moravam como se fosse uma pensão. Cheguei a dividir algum aluguel com elas também. E nisso eu fiquei 1 ano e 8 meses. Porque assim, por ele ter uma família um pouco financeiramente bem melhor do que a minha que eu tinha, então eu sabia que ele poderia cuidar melhor das crianças do que eu. E eu não queria também pegar os meus filhos, tirar da casa, do conforto e enfiar em qualquer buraco. Então eu falei assim, ele vai ficar com as crianças, eu vou estudar. Quando eu acabou meus estudos, que eu arranjar um lugarzinho confortável, eu levo meus filhos. Quando você se viu nesta, com certeza você não esperava a Kelly fazer isso. Não, eu não esperava até pelo histórico dela, né? Não achei que ela ia ter essa coragem. Aí foi quando a fichinha caiu, né? É impressionante como falta uma mulher dentro de casa, assim, porque você fica perdido, você trabalha, chega o dia inteiro, trabalha o dia inteiro, chega até as crianças, você fala, tem que ir lá fazer janta, você tem que lavar roupa, você tem que... Você fala, nossa. Aí eu falei assim, onde acabou eu tô? o free time, né? Acabou. Você tinha tempo pro futebol ainda, não? Assim, no começo, assim, Renato, eu não mudei. No começo, eu falei assim, não... Eu achava assim que a Kelly não ia ser forte e ia aguentar. Aí eu falei assim, ela uma hora vai voltar. Eu me senti bastante pressionada na época porque eu tinha que cuidar dos meus irmãos, ajudar em casa. E aí meu pai também, ele ligava toda hora perguntando como que tava. E do jeito dele, né? Bravo, triste, que ficou todo mundo com ele. Os 4 filhos com ele aqui em casa. Aí ele estava preocupado, ao mesmo tempo triste. Então foi muita coisa assim, de uma vez só. Às vezes a gente ligava para ela, mas ela não atendia, eu estava desligado. Meu pai cobrava bastante da gente. Liga para sua mãe, pede para ela voltar. Aí a gente acabava ligando e aí a gente falava, mãe, o pai quer você de volta. Eu acho que ela ficava brava, triste, e aí acabava ou não atendendo, ou não respondendo. E aí a gente, até o tempo que a gente falou assim, quando ela quiser, ela liga ou ela aparece. Eu era a que mais tentava transparecer uma certa força, assim, e porque eu não queria passar uma tristeza ou passar que eu tava mal, ou até falar para os amigos que eu era filha de pais divorciados. Então eu sempre me fiz muito de durona, de forte nesse assunto, mas no fundo mexeu muito comigo. Na época eu tinha 16 anos, quando tudo isso aconteceu. Tava no ensino médio, até que eu acabei repetindo um ano, porque eu acho que eu fiquei muito em cima assim, dos meus irmãos, cuidando mais deles, que eu acabei falhando na escola. Como que você explicou para os seus filhos esta sua ausência? As mais velhas, assim, eu sempre procurei ser, não só mãe, mas eu procurei também ser sempre bastante amiga das meninas, né, das mais velhas. Então eu contava para elas assim, olha, a mamãe e o papai vai se separar, mas por quê? E eu fui bem sincera, e eu sempre falei assim, não fica com raiva do papai. Se ele fez isso, porque alguma coisa eu deixei para ele, de apresentar para ele, alguma coisa faltou. E quando eu deixei as crianças com ele, elas começaram a me evitar. Eu não sei assim o que ele falava para elas. Teve vezes que eu liguei para ele e falei para ele assim, o que você está fazendo? Você está jogando as meninas contra mim? Ele falava, não estou jogando, são decisões dela. Eu falava assim, não, elas nunca foram assim. Então eu comecei a desconfiar que alguma coisa estranha estava acontecendo.
E eu falei para ele, mas você contou para elas que quem errou foi você, não foi eu? Ele contei, conversei. Mas as meninas, assim, estavam já de opinião formada. Foi um momento, assim, que me doeu muito. Eram muitas perguntas que elas me faziam. Muitas das vezes eu acabava falando por cima, porque eu não queria que elas criassem certa raiva, certo ódio. Mas eu sempre falava assim, a mãe e o pai sempre brigou, sempre discutiu. Vocês lembram disso? Ai, mãe, lembramos. Então, se é assim que vocês querem, que a mãe e o pai fiquem juntos, mas brigando pro resto da vida... Vocês ficaram separados, então, por quanto tempo você ficou ausente? 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. Não foi uma coisa de 2 semanas, de 1 mês. Não. Foi 1 ano e 8 meses. Você estava determinada que nunca mais ia voltar. Que nunca mais eu viria. Mas aí parece que algo mudou, né, Rafael? O que aconteceu que fez a situação começar a mudar? Depois de tudo, né, de todo esse tempo, procurava tudo que fosse ajuda, assim, né? Vamos falar assim, ia psicólogo, fui até em candomblé. Você foi em psicólogo? Fui, fiz terapia, porque no começo, assim, eu acho que eu agi até de um ponto que eu acabei expurgando mais ela, assim, porque no começo eu me fiz de coitado para as crianças. Assim, chorava muito, eu acho que a depressão que ela teve antes acabou vindo para mim. Então eu vivia chorando, me sentindo, assim, culpado. Então fui procurar psicólogo, fiz terapia, fui até para candomblé, fui para tudo, aquelas coisas, traz seu amor de volta, fui atrás disso e nada dessa mulher voltar, não tinha jeito. Aí, uma vez eu passeando com o meu filho, sozinho, eu lembro que só tava eu e o pequeno. Aí a gente tava numa livraria, aí eu falei assim, vou procurar um livro de autoajuda, mais um, né? Mais um para coleção, eu vou tentar me ajudar, porque alguma coisa tem que fazer. Aí foi quando eu entrei e vi um livro que o título me chamou muita atenção, que foi o livro do Casamento Blindado. O nome me chamou muita atenção. Existe casamento blindado? Né? Foi a primeira pergunta que eu fiz. Porque durante esse período, de 1 ano e 8 meses, onde você tinha que ir no açougue, onde você tinha que ir no mercado, era muito triste você ver, assim, outras pessoas acompanhadas do marido e da mulher e você sem ninguém, fazendo o papel de pai e mãe, assim. Essa foi uma época muito ruim, assim, foi meu inferno, assim, vamos falar assim. Aí. Então, eu falei assim, poxa, existe casamento blindado? Aí foi quando eu comecei a ler o livro. Aí eu vi que eu estava fazendo tudo errado. E o que mais me chamou a atenção no livro é que o autor fazia as coisas que eu fazia, assim, na medida da proporção. Ele errava também, assim, né? Deixava a esposa sozinha. Eu falava assim, poxa, né? Como que ele conseguiu ver isso? Então, esse livro, assim, me cativou, te prendeu. Muito, assim, muito. Foi impressionante, assim. Mudou minha vida. Foi com o livro ali que começou a mudar a minha vida. Ali você começou a enxergar os seus erros, que você de fato tinha abandonado a sua esposa emocionalmente. Ali foi ali, porque antes eu não entendia, assim, mesmo depois da separação, por que o amor que eu tinha pelo meu time afetou, assim, o nosso relacionamento. Né? Ali que eu comecei a enxergar. Ali eu falei, putz, tá aqui. Você era casado, na verdade, com Corinthians e ela era... Eu era amante. Amante. Isso. Ele era casado... Muito mal, né? Ele era casado com 22 jogadores e uma bola e eu ficava em segundos planos. Tentando estragar tudo, né? Esse casamento. Eu ainda era pior, né? Então foi aí assim que eu acho que, como ela disse, né? Que as crianças perceberam que ela começou a se aproximar. Acho que foi por isso que aí eu comecei a falar assim, o que for vai acontecer. Vai ser com a minha mudança. E não porque eu ficar ligando para ela ou pedindo para as crianças pedindo para ela voltar, que isso não ia resolver. Aí foi ali que eu comecei a mudar um pouquinho. O que você começou a fazer para mudar? Primeiro eu comecei a abrir mão assim de fazer as coisas certas. Assim, eu mesmo assim separado, eu comecei a agir como se eu tivesse casado. Então eu ligava para as crianças, ficava presente, conversava com as crianças,
Deixei de ficar procurando ela, porque parecia que eu era obcecado, assim. Seguia ela, tentava achar ela em São Paulo, ia em faculdade, larguei. Teve uma época que eu fiquei andando na rua, caminho da faculdade, eu tremia de medo, porque do nada ele saía de trás de um poste, do nada era atrás do carro, então eu falei, nossa, ele vai me matar. Sabe aquele amor doentio que a gente vê, que a gente assiste? Nossa, vai acontecer comigo. Então, meio que eu comecei a andar preocupada, com medo. Ele aparecia do nada. Era de manhã, era tarde, era noite, independente. Ele sabia onde eu estava, a hora que eu ia passar lá. Então, é como se ele virasse, fosse um detetive. E ele esperava o quê? Que você largasse tudo e voltasse? Então, queria ver se você estava com alguém? Eu acho que tudo. Acho que tudo. Eu acho que tudo. E toda vez que ele me seguia, que ele me encontrava, era ou na porta da onde eu estava fazendo estágio, ou era na porta da faculdade, ele pegava e se ajoelhava no chão e falava, volta para mim, você tem que voltar, você não vai ficar assim, você não vai me deixar. Então eu comecei a ter medo dele. Então assim, o que já estava ruim, ele fazendo essas coisas, eu comecei a ficar com mais raiva dele. Quer dizer, vale um ponto aqui, que aquilo que o Rafael fazia na tentativa de reconquistar a Kelly, é o que muita gente faz quando termina um relacionamento. Fica atrás, fica perseguindo, mandando mensagens, são 10, 20, 30, 100 mensagens por dia ou mais. A pessoa vira detetive, fica paranoica com a outra. Seja o homem ou seja a mulher, quando faz isso, não entende que está diminuindo as suas chances com a outra pessoa e não melhorando. Então, se você está fazendo isso, preste atenção, porque o Rafael fez isso. Até amarração amorosa ele tentou e não teve amarração amorosa de 7 dias, de 3 dias, de nada, que trouxe essa mulher de volta. Nem se fazia de vítima, né, Renato? Porque o Rafael também se fazia de vítima. Ele ficava chorando, ele ficava mostrando para as filhas, olha como eu estou sofrendo. Usou os filhos, mamãe, volta e tal. Quer dizer, ele tentou de tudo para trazer a esposa de volta. Você está tentando trazer o seu marido de volta? Você está tentando trazer a sua esposa de volta? Presta atenção, porque o que ele fez funcionou, depois de tudo ter falhado. E você está tentando e falhando, preste atenção, porque a mesma receita que funcionou para ele, funciona para você, se você também praticar. Então você lê o livro, primeira coisa que você entendeu, estou errando, abandonei a minha esposa, na verdade quem abandonou primeiro foi eu abandonei por causa do futebol e tudo mais, não dei atenção. E aí você decidiu, antes você se comportava como solteiro sendo casado. Agora, separado, você passou a se comportar como casado. Isso. Solteiro, você passou a se comportar como casado. Quer dizer, na prática, isso significava o quê? Assim, vamos falar assim, a mudança que começou naturalmente, assim, a gente não é que você forçou a mudar, não, assim, o livro te faz isso, o livro te faz aprender você ser um marido, ser um pai. Então eu falei assim, vou botar isso em prática. E isso chamou a atenção da Kelly, porque a Kelly parou de ver aquele chorão ligando para ela, parou de ver as crianças ligando, então eu vivi assim numa boa. E eu fiquei bem, Renata, é impressionante, assim, e o livro me fez bem. Assim, mesmo que se eu não viesse, não desse certo com a Kelly, eu falava assim, se não der certo com a Kelly, eu pelo menos eu vou levar de aprendizado para um próximo casamento, porque eu ainda sou novo, né? Então vai aprender. Só que isso aí começou a chamar a atenção da Kelly. Ela falou assim, caramba, você não vai mais em estádio? Quando eu tiver vontade eu vou, Kelly, hoje eu não tô com vontade. E é verdade, assim, não foi assim forçado, né? Foi impressionante. Você fala assim, largou o amor que você tinha pelo Corinthians? Não, eu só soube controlar isso. Porque antes eu era cego, eu era totalmente assim, obcecado, eu queria saber tudo, assim. Hoje eu tenho amor pelo Corinthians, mas eu sei dominar. Você viu essa mudança nele, assim, por quanto tempo, assim? Vamos dizer que você começou a reparar depois de o quê? De 2 semanas, de 1 semana, no dia seguinte que ele não ligou? Na verdade, eu acho que 1 semana. Aí, uma visita em casa, que eu fui ver minhas crianças, e passando assim no quarto, porque eu ainda tinha muita coisa minha dentro de casa, roupa, sapato. Então, toda vez que eu ia, eu sempre pegava umas 2, 3 trocas de roupa, vamos pra semana, né? E eu passando assim, do lado da minha cama, na cabeceira, eu vi o livro. Aí eu olhei assim, e falei, não acredito. Mais um livro? Porque tinha pilhas de livros lá em casa, de autoajuda. Eu falei, só mais um pra coleção. Aí nisso eu reconheci a Cris. Eu reconheci ela e falei assim, não acredito que agora ele vai fazer isso. Aí eu comecei a achar que era jogo dele. Aí eu peguei o telefone, na hora liguei pra ele. Eu falei, escuta aqui, o que você tá querendo?
Você quer um Oscar? Você quer virar ator? Você vai para Hollywood? Para onde você vai? O que é? Tá se preparando para quem agora? Eu comecei a brigar porque ele estava querendo se ajudar. E ele não brigou. E pela primeira vez, ele não discutiu comigo. Aí nisso, eu vi que eu podia ir mais vezes em casa, que ele não ligava, o período que eu estava em casa, ele não ligava nenhum momento para mim, nem para minhas crianças, para saber que horas que eu ia embora, o que eu estava fazendo. Ele meio que me deixou bem à vontade. E isso me chamou a atenção. Me chamou a atenção. Aí num dia, eu em casa lá, dei de cara com ele, e ele pegou e falou assim, posso te fazer um convite? Aí ele pegou o livro e me entregou. Falou assim, eu li esse livro. Hoje eu entendo aonde foi que eu errei. Dá uma lida também. Em questão de 3 dias eu li o livro. Eu comecei a devorar o livro. Aí foi quando eu percebi também que aonde eu estava errando, como que eu queria fazer por um período. Eu evitei ele, não dava atenção, nada, e de repente eu comecei a cobrar. Então aí eu reconheci também onde eu estava errando. Aí foi quando eu falei assim, não, também errei, ele errou, então vamos ver o que dá. Aí nisso ele falou assim, você aceita ir comigo participar da terapia? Aí eu olhei e falei, tá, eu aceito, mas você senta lá e eu sento aqui. Se você pôr um dedo em mim, eu quebro sua mão. Então eu era bem assim, bem brava, bem nervosa, porque assim, eu queria deixar bem claro para ele que não tinha chance mais da gente. Que ele teve a oportunidade, eu também tive a oportunidade, não deu certo, então não valia tentar. Então, vocês vieram juntos nessa condição, não toque em mim, senão eu quebro a tua mão. Foi. A gente tem que ter isso em mente quando a gente faz as palestras, né? Tá uma situação tensa ali, às vezes, as pessoas sentadas. Eu tenho uma pergunta, Kelly. Você tinha lido o livro, mas a palestra foi o que te ajudou mais. O livro te mostrou os erros. Isso. E até o livro até fala como você lidar com os seus erros, mas existe algo mais na palestra que as pessoas precisam saber? As pessoas às vezes leem o livro e até tem uma melhorazinha, né? Mas qual é o algo mais das palestras? Toda vez que eu chego na palestra, é como se tivesse só eu e os professores ali, sabe? É como se fosse os ensinamentos só para mim. Eu pego tudo para mim, que eu posso melhorar, onde eu estou errando. Então, assim, o algo a mais para mim é isso, é você não deixar de fazer. Para você, Rafael, foi o quê? Para mim, assim, eu tenho uma tese, assim, né, Renato? Eu acho assim, para mim o livro foi para mim uma escola, onde eu aprendi assim, a terapia é como se fosse uma faculdade ali, uma pós-graduação, onde você está ali aprendendo muito mais, aprendendo a ser melhor ainda. E o casamento em si é o emprego, é onde você tem que dar o melhor de si. Tem que desempenhar. Tem que desempenhar. De tudo que você aprendeu ali no livro e na terapia, você pôr em prática. Essa é a tese que eu tenho, assim, a gente tem que aprender para levar dentro de casa e a gente ser melhor. O que acontece, assim, em termos de diferença entre a informação que a pessoa recebe aqui no programa, a informação que ela adquire quando lê o livro e quando ela vai às palestras, é que a informação dá conhecimento. Você pode, com conhecimento, fazer muitas coisas, você pode mudar, fazer muitas melhoras com o conhecimento que você adquire. Mas, às vezes, você desanima, você tropeça, você volta aos antigos hábitos, aí você pensa, não está funcionando coisa nenhuma. Aquela ideia, mais um livro que eu li, não vai resolver nada e tal. Então, vem o desânimo, vem as lutas, vem as recaídas, vem a falta de vontade de continuar e de lutar. Tudo isso está no meio da situação. Quando você vem às palestras, você recebe forças, apoio para você sair dali e dizer, bom, agora eu sei como fazer e eu tenho a energia, a força para fazer. Essa é a diferença. Então, o que acontece não é mágica, mas a gente poderia dizer que, de certa forma, mágica no sentido assim, vocês estavam separados há quase 2 anos, você já estava determinada a não mais continuar, você já tinha tentado de tudo, até amarração amorosa, implorou, usou os filhos, tudo. E como, de repente, na leitura de um livro, na prática do que você aprendeu às palestras, começou a mudar. Mágica. Quer dizer, não é mágica, mas é como se o efeito tivesse sido mágico. A gente sabe que não é mágica, é trabalho, é empenho. Mas as palestras têm esse elemento que a pessoa adquire força, energia e começa a praticar aquilo que ela aprendeu, o conhecimento que ela adquiriu. E é tão bom, é tão gostoso você saber hoje, assim, dividir as coisas, assim, você dividir o amor por um time, saber dividir o amor de um pai.
E a hora de momento de você ser um marido é muito bom. E você perdoou ele? Porque você disse que tinha raiva, mágoa dele. Tinha. Você conseguiu perdoar? Consegui, assim, perdoar, que até eu me surpreendo com tamanha perdão que eu consegui dar para ele, né? Porque assim, não foi fácil. É muito difícil você perdoar uma pessoa que te trocou, que te traiu, que te magoou, que usou seus filhos para se aproximar de você. Então isso é muito difícil. Então assim, o perdão existiu da minha mãe, do meu marido. E aquela crença que você tinha, que você, lá no fundinho, que você nunca ia ser feliz, eu imagino que não exista mais. Ficou no passado, não está mais aqui. Hoje eu sou feliz. Parece que depois que a gente começou a frequentar a terapia, parece que é aí que a gente, na verdade, a gente casou. Porque antes parecia que a vida que a gente tinha não era a vida de um casamento, assim, falava assim, E não era. E não era, né? Com certeza, tenho certeza disso, que não é. E hoje é tão gostoso você, assim, dividir, assim, a Kelly tem hora que fala assim, nossa, o Corinthians está um jogo importante e a gente está aqui no cinema. É assim. É assim que hoje eu consigo me lidar. Então, além do Corinthians ter tomado a sua posição devida na sua vida, né? Que é ali, você gosta ainda tal, mas no seu devido lugar, sua família vem primeiro agora. O que mais mudou em você como homem, como marido e também em você, Kelly, como esposa, nesses 3 anos, não é isso? Que vocês têm assistido às palestras e vem investido e aprendendo nessa escola do amor. O que mudou? É como as crianças ali mesmo falaram, né? Eu tinha me tornado uma pessoa muito nervosa. Então hoje eu sei falar, hoje eu sei sentar com eles, ver os problemas que eles têm, até de problema, né, de não conseguir resolver um problema de matemática. Hoje eu tenho a calma, eu tenho a tranquilidade de sentar com eles numa boa, ter o momento deles. E com a Kelly eu mudei muito, né? Hoje eu gosto muito de passear com ela, tenho um prazer assim, enorme, assim. Hoje qualquer um me liga lá, né, igual... Me liga, vem jogar bola, fala, obrigado. Hoje eu tenho coisa mais importante para fazer. E a minha mudança, assim, eu sempre fui assim, na verdade eu me escondia, né? Eu colocava um sorriso no rosto, querendo ser feliz, mas não conseguia. Era uma máscara. Hoje não, hoje eu já consigo sorrir de verdade, percebi que eu não preciso de nada, nem de ninguém para ser feliz. Então hoje eu aprendi a me valorizar, não me sinto mais uma pessoa para baixo, aprendi a ser um pouco mais mãe, sou mais prestativa com as minhas crianças, sento, converso, aprendi a ser esposa também. Percebi que para a gente ficar bem, eu não preciso cobrar ele e ele também não precisa me cobrar. Então assim, você tá bem? Tô. Não tá? Vamos sentar, vamos conversar. Um ouvir o outro. Então isso ajudou muito. Na verdade, Kelly, você se tornou uma pessoa melhor, porque o que muitas pessoas não sabem, né, Renato, é que às vezes você tem um problema no casamento, você tem um problema no relacionamento e você não sabe que aquele problema afeta o seu relacionamento com todo mundo. Você não consegue ser uma boa mãe, você não consegue ser um bom pai, você não consegue ser uma boa filha. Um bom profissional. Você não consegue. Mas quando você aprende a se relacionar com o marido, com a esposa, então você vai, obviamente, usar as mesmas ferramentas para com as outras pessoas. Então agora você vai ser uma boa mãe, você vai ser uma boa filha, uma boa irmã, uma boa amiga. E aliás, nós vamos ver agora a prova dessa mudança no que as filhas de vocês têm a dizer. Vamos lá. Quando eles voltaram, estava totalmente diferente. Era um outro Rafael, era uma outra Kelly, acho que até uma nova Grazi, um novo mundo, parecia, uma nova família, uma nova vida. Eu tenho certeza que eles servem de inspiração, não só para mim, mas para muita gente que conhece, pela história que eles passaram, por terem começado muito cedo, e acho isso muito legal, me inspiro muito neles como casal e neles individualmente também. Cada um tem uma particularidade que eu gosto muito e quero desenvolver isso muito mais. A maior mudança da minha mãe foi o estado emocional dela. Ela se tornou uma mulher muito mais alegre, muito mais divertida, comunicativa, até mais paciente. Porque acho que quando ela brigava com meu pai, ela acabava descontando muito na gente. Era uma pessoa muito mais nervosa e hoje só alegria. Kelly alegria, Kelly sorriso. Meu pai também, ele virou um amigo também que eu tenho, que eu posso contar sempre. Fez de tudo por mim, pelos meus irmãos. E hoje ele coloca mais isso em prova. Que
Ele não chegou como intruso, mas que ele é realmente o pai de todo mundo. Que ele é nosso pai, mais dedicado, mais presente. Quando eles voltaram, a minha mãe entrou em casa e o Corinthians saiu. Porque eu acho que ela brigou bastante com ele por causa disso também. E eu também por estar longe, né, que os jogos eram em São Paulo, então não tinha como ele ir todos final de semana. Aí ele passou a ser mais presente. Hoje a gente conversa sobre tudo, ele ajuda, passeia com a gente. Ele mesmo agora dá sugestões de passeio, o que fazer final de semana. Pergunta se precisa de alguma coisa, porque antes a gente falava, pai, compra um tênis pra mim, uma camiseta. Aí ele falava, eu compro só se for do Corinthians. Aí hoje ele já fala, você quer alguma coisa, eu compro. Então ficou muito mais amigo, né? Bom, parabéns, Rafael. Imagina, eu tô assim, ouvindo essas declarações das crianças, eu queria aproveitar essa oportunidade assim e agradecer do fundo do meu coração, assim como um pai, os autores do livro que mudou a minha vida. Eu queria agradecer mesmo, obrigado, porque se ouvir as declarações de um filho assim falando essas coisas, não tem preço que pague. Não, e você imagina a nossa alegria. Você tem alegria, tenho certeza, a família foi salva, mas é a nossa alegria de saber que participamos disso, né? Então, a gratidão que vocês têm para com a gente é compartilhar a história de vocês. É isso que a gente quer, porque as pessoas têm que saber, porque você leu o livro porque a gente compartilhou a nossa história. E o que vocês estão fazendo aqui hoje, compartilhando a história de vocês, é para ajudar outras pessoas e continuar essa corrente do bem aí, que infelizmente para destruir relacionamento é o que não falta, muita coisa, mas para construir não são todos. Então, vocês agradecem a gente contando a história de vocês, ok? Obrigada pela participação de vocês, viu? Muito obrigado, é nós que agradecemos. Agora, eu tenho 2 recados para você, 2 coisas agora. Primeira coisa, assim como a mudança na vida deles começou através de um livro, você que é solteiro, faça um favor a si mesmo. Vá a uma livraria e invista no livro Namoro Blindado. Eu não preciso que você compre o livro, não. Não vai fazer diferença para mim, não. Mas vai fazer diferença na sua vida. Se você ler o livro Namoro Blindado, você que é solteiro, seja você jovem, um solteiro já adulto, maduro, um divorciado, um viúvo, se você ler este livro, você não vai errar na hora de escolher alguém ou de se relacionar com alguém durante o namoro para um casamento. Primeira coisa. Agora, para você casado, que está prestes a se casar, o livro é Casamento Blindado, o livro que o Rafael leu, que abriu os olhos dele e depois da Kelly. E em seguida disso, vem o segundo passo, que é o que eles fizeram também, que não pararam no adquirir conhecimento, mas eles foram adquirir forças para aplicar o que eles aprenderam. Nas nossas palestras, todas as quintas-feiras, às 10 da manhã e às 8 horas da noite, ali no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás, a 5 minutos da Marginal Tietê. Eu gostaria que você fizesse uma prova, faça uma prova. Se você quer realmente conhecer o amor verdadeiro, você nunca conheceu o amor, você já conheceu ódio, você já conheceu traição, ciúme, briga, divórcio, tudo de ruim você já conheceu, mas o de bom, o amor verdadeiro você ainda não conheceu. Você quer conhecer? Então dê a si mesmo uma chance e venha participar da nossa palestra nesta quinta-feira agora, ou às 10 da manhã ou às 8 horas da noite. Aqui em São Paulo, no Templo de Salomão, mas você que nos assiste fora de São Paulo. Essas palestras acontecem em todo o Brasil. Se você quer mais detalhes e o endereço aí na sua cidade, você pode acessar agora o site terapiadoamor.tv, e ali você busca o endereço da sua cidade e vai assistir as palestras ali, como vocês fazem hoje em Jundiaí, onde vocês moram, e assistem as palestras lá em Jundiaí. Bom, é tudo por hoje. Vamos ficando por aqui. Tchau para vocês. Imagine acordar um dia e descobrir que se casou com a pessoa errada. Perder o seu grande amor porque você estragou o relacionamento com as próprias mãos. Ou não perceber aquela pessoa especial quando ela passar por sua vida. Para quem não quer gastar o resto da vida lamentando uma péssima decisão, Namoro Blindado é leitura obrigatória. Abre os seus olhos e lhe mostra na prática como agir. É um manual para qualquer idade, da adolescência aos solteiros mais maduros.
Afinal, nunca é cedo nem tarde demais para aprender o amor inteligente. Livro Namoro Blindado, o manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Adquira já o seu nas principais livrarias do país. Mais informações, acesse namoroblindado.com. O seu relacionamento à prova de coração partido.